Bom, e a gente vai começar o nosso programa já falando de um assunto bem delicado, na verdade, que é a dependência química, né? Só quem vive, na verdade, uma situação como essa entende todo esse processo. Luiz, tudo bem contigo? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Imagina. Você já viu que o sotaque dele é diferente? Carioca, morando em Cascavel. Da Gema. Muito bem. Antes da gente falar desse assunto aí tão importante, já se acostumou à cidade? Já me acostumei. Já passei dois invernos, então já dá para se acostumar. Mais habituado, né? Mais habituado. Muito bem, tá indo pro terceiro já. Luiz, quando a gente fala em dependência química, a gente tem esse tabu, na verdade, né? Porque quando a gente identifica uma pessoa, ele é dependente químico, existe o preconceito, primeiro de tudo. Mas e como que eu vou identificar que aquela pessoa é dependente químico? Existem algumas questões que precisam ser analisadas? Obrigado pela tua pergunta, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando, né? De um assunto tão importante, né? Muito importante, né? Sim, quando a gente começa a falar sobre dependência química, a primeira coisa que precisa ficar claro é que dependência química é uma doença. É uma doença. É uma doença, catalogada pela Organização Mundial de Saúde. Certo. É uma doença, não é um dilema moral, tá? Então, falando de dependência química, a gente precisa primeiro identificar, né? Nós temos o usuário, o abusador e o dependente, né? O usuário, ele é um indivíduo que ele usa e funciona. O uso não atrapalha a vida dele, certo. Né? Ele consegue usar a substância, seja qual for, né? Seja o fármaco dependente, seja o alcoolista, ou seja, drogas ilícitas. Então ele usaria e continuaria a vida normalmente. Você tem uma categoria que consegue fazer isso. E você tem o abusador, que é justamente aquele que usa esporadicamente, mas quando usa, ele ultrapassa o senso de limite. Ele perde o senso de limite. Aquela pessoa que usa isso para uma festa, por exemplo, ele usa demais e corre risco, né? Certo. Porque ele perde a consciência, pode colocar outras pessoas em risco. E coloca outra pessoa em risco. Então, esse é o abusador. E aí, ele fica um período longo sem usar de novo. E quando usa, ele abusa de novo. Certo. E você tem o dependente, né? Que vive para usar e usa para viver. Esse dependente, né? Ele já vive em função da substância. Tudo e qualquer coisa que ele vai fazer, ele está sempre colocando a substância em primeiro lugar. Seja o álcool, seja medicação, ou seja, se ele vai numa festa de criança, se não tem a bebida alcoólica, por exemplo, ele sai para comprar fora. Ele precisa ter aquilo ali. Aquilo ali faz parte do dia a dia dele. Só que esse dependente, um dia ele já foi o usuário. Ele já passou pelo estágio de usuário. Ele começou em algum momento. É por isso que nós falamos que a doença da dependência química é uma doença multifatorial. Vários fatores fazem com que o indivíduo encontre com a substância e ele pode ter uma predisposição de desenvolver essa doença. Por isso que a gente fala que existem algumas pesquisas, alguns artigos que diz que de cada 10 pessoas que estão usando qualquer tipo de substância que altera seu ânimo e humor, 3 delas vão desenvolver a dependência química. De 10, 3? De 10, 3. Nossa. Então, ou seja, cada grupo de 10, né, que está ali reunido, que está usando, 3 vão desenvolver a doença. Por isso é que a gente precisa deixar claro que tem o usuário, o dependente e o abusador. Tá, e aí eu te pergunto o seguinte, quando a gente identifica então esse dependente, a pessoa que vai utilizar, precisa isso de todas as formas, e aí a gente tem uma outra questão que talvez a sociedade se pergunte, né? Tá, aí a família tá vendo aquela pessoa sendo dependente daquela substância. Vamos imaginar o álcool, que seja o mais de fácil acesso a todo mundo. Ele é dependente de álcool. Aquela família quer internar aquele paciente, né? Aquele ente querido e tudo mais. Vai lá, interna. Mas ele não tem vontade de ser internado. Então, por isso que existe com uma coisa que você começou aqui a falar, a questão do preconceito. O preconceito, ele advém também de muita forma de informações. Muitas pessoas não têm informações, por isso elas roturam, né, na linguagem do senso comum. Vamos lá, em rotura.
quando isso acontece dentro da sua própria residência, da sua própria casa, se você não tem informações, olha quanto tempo demora para internar, chegar a essa conclusão. Porque tem todo um laço afetivo, tem tentativas de ajudar esse indivíduo sem ter informações, acaba facilitando o uso dele, né? Faz mudança geográfica, tenta mecanismos para tirar ele daquele... Por quê? Porque também o fato de internar esse indivíduo involuntário, isso causa dor no próprio familiar, né? E vai causar essa negação desse indivíduo de aceitar essa situação que para ele, como é uma doença mental, para ele, né? Você está tirando ele daquilo que ele mais gosta de fazer, até ele entender que está trazendo danos para ele, que a internação seria uma das saídas para ele naquele momento, leva-se um tempo. Para ele é como se a família estivesse machucando ele, fazendo de propósito, fazendo com que ele sofra. Esse é o pensamento que ele tem naquele momento. É isso, até porque quando a gente fala de doença mental, porque é uma doença de saúde mental, ele não tem condições, não tem uma sanidade saudável para poder entender a condição que ele se encontra naquele momento, né? Sim. Ele está se colocando em risco, ele está usando substância que já está causando algum dano nele, na saúde dele e no meio que ele convive. Tá, e aí eu te pergunto o seguinte, porque é uma experiência também sua, que em outro momento talvez a gente consiga abordar com mais calma também, mas, por exemplo, qual que é o papel da família nessa questão? Porque se essa família faz isso obrigando ele a internar, enfim, e não é o ideal, na verdade, né? Pelo que a gente está vendo, não é o ideal. O que a família poderia fazer por essa pessoa? Então, a primeira coisa que a gente orienta quando a gente fala de dependência química e codependência, né? Porque dependência química é a doença da família, né? Todo mundo fica doente. Se esse indivíduo está com abuso de substância, ele está matando o filho da mãe dele. Automaticamente a mãe dele vai ficar doente também. Sim. A melhor saída para o tratamento, né, de um familiar é primeiro a informação. Né? Porque muitas vezes, por falta de conhecimento, o familiar facilita o uso do indivíduo. Porque se já tem uma relação, eu costumo dizer que a relação do indivíduo que está com essa doença crônica dentro de casa, principalmente com a mãe que tem um laço afetivo maior, é uma relação de refém e sequestrador. Né? Uma relação de barganha. Sim. Então, sim, e essa barganha, ela acontece até por falta de limite, por falta de conhecimento. Se o familiar consegue buscar ajuda, porque assim, se tem uma situação difícil, é quando a gente fala para a família buscar ajuda. Sim. A gente fala para a família, busca um psicólogo, busca um psiquiatra. Vai para terapia. Vai para terapia, geralmente fala o quê? O doente é ele, não sou eu. Ah, porque a família precisa conhecer e saber o que aquela pessoa está passando. Isso ajuda muito. Por isso que existem alguns grupos anônimos que trabalham especificamente com a família. Com a família. Com a família. Porque se o familiar ele começa a se dar limite, ele começa a conhecer um pouco do comportamento da doença desse que está doente ali, no seio familiar dela, ela começa a trabalhar essa questão do sentimento que ela tem pelo familiar e o limite. Sim. Que muitas vezes, né, o que facilita a doença do outro é a falta de limite. Né? E aí, nesse caso, por exemplo, a terapia, ele vem ajudar a família, como você está contando aqui pra gente, mas também não deixa de ajudar muito o paciente, porque ele precisa entender onde ele está inserido. É isso aí. É isso aí. Até porque ele está ali acometido de uma doença mental. Mental. Então, assim, eu costumo dizer que a doença da dependência química, ela tem vida própria. Né? Quando ele chega ao estágio de dependência, já não é mais ele que manda. Quem manda é a substância. A substância. Então, ele vive
Ou seja, o dependente químico, quando ele chega ao grau da dependência química, ele já vive em função da substância. E quando ele não tem a substância, o organismo dele pede, o cérebro dele pede, porque ele entra no processo de crise de abstinência. Então, ou seja, ele sofre quando ele quer usar e ele sofre sem ela. Sim. Por isso que existe um índice grande de delitos, de furto dentro de casa, pequenos furtos. Porque eles precisam achar uma solução para poder usar a substância, porque o que mais importa para ele é a substância. Por isso que quando a gente fala de internação, o que a gente recebe dentro das clínicas ultimamente? Né? A gente recebe o paciente com diagnóstico de dependência química. Só que quando ele chega com outras comorbidades. Ele chega com uma depressão, ele chega com uma esquizofrenia, uma bipolaridade, né? E ele chega em surto. Porque ele já está num processo processo crônico da doença. Então, assim, quando esse indivíduo chega, ele chega necessitando até de uma ajuda para poder estabilizar o humor, estabilizar a parte psíquica dele. Sim. Por isso, da importância da parte medicamentosa. Por isso que, quando a gente fala de tratamento de dependência química, a gente precisa de uma rede de apoio. Não é só o terapeuta, não é só o psiquiatra. Você vai entrar com o psicólogo, vai entrar com o terapeuta, vai entrar com a parte psiquiátrica, vai entrar com a parte clínica médica, Sim. vai entrar com a alimentação. Então, você tem toda uma rede de apoio para poder ajudar aquele indivíduo a reconhecer. Porque se ele entra em surto, quanto tempo ele leva dentro de uma clínica para poder ter sanidade mental, para fazer parte de uma terapia de grupo? Sim. Se ele está em surto. Ele precisa equilibrar tudo, estabilizar a parte emocional. Para daí... Olha, eu sei que a gente poderia ficar aqui um tempão ainda, Luiz, conversando, mas eu já te faço o convite para voltar em outra ocasião aqui no nosso programa. E eu queria agradecer desde já a sua participação hoje. Eu também. Eu queria agradecer muito obrigado pela oportunidade, que a gente possa levantar aí essa bandeira, falar um pouco mais dessa doença que afronta tantos lares aí. É isso mesmo. Tá? Obrigado pela KTV. Valeu. Até a próxima vez. Obrigado pelo caminho. Até a próxima vez. Valeu.